Eu estou começando a gravar a aula. Pega a folhinha do caderno, né? Vamos fazer umas anotações. Então, ao invés de usar a apostila, eu vou pegar uma folha em branco aqui, ó. Share whiteboard. Aí. Então, nós vamos fazer uma coisa, né, que se chama estudo da função quadrática, que é a função de segundo grau, né? São as funções que tem essa carinha aqui, ó, que eu vou escrever aí. Eu vou escrever. É o F. F de x é igual. Vamos até pôr aqui o mesmo exemplo que está lá na apostila. X ao quadrado mais, nossa, teclado de notebook é um horror. Mais 3. Então, as funções que têm essa característica aqui. Qual característica? Ela tem um x elevado... Ó, Giovana. Meu, inseticida maldito. X ao quadrado. Oi, Giovana, belezinha? Giovana, pega um caderninho, né, que essa matéria faz parte da apostila 2, né, a matéria ainda do segundo bimestre, nós estamos terminando, né? Só que eu queria dar com um foco um pouco diferente do que está na apostila, tá? Então, faz umas anotaçõezinhas no caderno e depois, no final da aula, você tira uma foto e posta lá. Então, tá. Funções que têm essa característica, x elevado ao quadrado, são chamadas de funções de segundo grau ou quadrática. Quais características que nós temos que teríamos que ressaltar? O gráfico dessa função é uma... Quem lembra, valendo uma dor de cabeça? Como é que se chama? Parábola. O gráfico parábola, isso aí. Parábola. Parábola. E o que de acho é uma parábola? Vamos ver. Eu vou desenhar aqui um planinho cartesiano Tabajara. Bem tortinho aqui. Aqui, fiz um. Fiz outro planinho cartesiano. E vou fazer aqui a tal da parábola. Parábolas... Deixa eu pegar uma cor diferente. Parábolas, elas podem ter esse aspecto. Vou tentar fazer uma parábola aqui com o mouse. Ok. Parábola nunca dá para você fazer com uma régua, tá? Não dá para você fazer com régua. Então, você tem que fazer meio à mão mesmo. Então, ela tem essa carinha, ou ela poderia ter esse aspecto. Então, uma boquinha alegre e uma boquinha triste. Qual será a diferença que faz uma parábola ter uma chamada concavidade, né? Então, essa aqui, ó, concavidade... Negativa, né? Isso, tá lembrando aí, concavidade para cima. E aqui embaixo, a diferença dessa outra aqui do lado direito, dá para ver direitinho no celular? Concavidade para baixo. Então, ó, concavidade para cima e essa outra concavidade para baixo. Mas como que a gente sabe, olhando aqui, ó, a gente olhando a função, só de olhar para a função dá para saber se o gráfico dela vai ser concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem lembra? É pelo sinal do x ao quadrado, professor? Exatamente. Você olha aqui, ó. A gente vai pegar o sinalzinho, né? A gente observa o sinal do número que está na frente do x ao quadrado. No caso dessa função aí, ela, não tem número, é o 1, né? É o mais 1. Então, ela é mais 1, ela é uma função, esse aqui, então,
Então, aqui, nesse exemplo, seria mais 1, né? Mais 1. Então, esse é o gráfico da esquerda seria com cavidade para cima, tá? Então, quando... Eu vou escrever aqui, x ao quadrado é positivo, tá? Professor, não é negativo? Não, quando ele é positivo, boquinha para cima. Quando o x ao quadrado é negativo, a Mas, boquinha é para professor, baixo. Pode falar. professor, Pode falar. quando ele tá fazendo a volta aqui, ó, tá vendo? Tá fazendo a volta, certo? Sim. Aí, a extremidade dele tá no polo negativo, não vai ser negativo? Não, porque esse, vamos dizer assim, essa função aqui, ela tem um ponto de inflexão. Então, ela vem aqui, ó, tá descendo, chegou na parte inferior aqui, depois ela passa a subir. Ela tem uma simetria, né? Ela tem uma parte igual à outra. Só que uma parte desce e depois, nesse ponto aqui embaixo, ela faz o contrário. Então, ela desce e depois ela sobe. Isso é uma parábola. Ela vai até o infinito lá para cima, tá? E essa daqui, do lado direito, ela tem um ponto aqui em cima e ela vai lá para o infinito negativo, na parte de baixo, tá? Então, Eu achei que fosse o contrário. a diferença delas é essa. Como dá para a gente mais ou menos memorizar isso? A pessoa positiva está sempre rindo, olha lá. Positivo, né? Está sempre sorrindo, né? Ó. E já a pessoa negativa está sempre triste, boquinha para baixo, boquinha triste. Então, ó, negativo, boquinha triste. Ah, positivo, alegrão, boquinha para cima, ok? Tá? Essa é a primeira coisa que vocês podem observar nesse gráfico aí. Então, olha o sinalzinho, né? Não precisa fazer conta, basta você olhar o sinal. É positivo, tá feliz, boquinha para cima. Negativo, negativo, boquinha triste, para baixo. Anotaram aí no caderninho? Sim. Que eu vou dar uma apagadinha. Tem mais outra coisa que a gente já tira da função sem precisar... sem precisar fazer cálculo nenhum. Vamos lá. Eu vou fazer também dois planinhos cartesianos, né? O eixinho aqui de pezinho é o eixo Y, né? O deitadinho aqui na horizontal é o X, né? Então, nós teríamos aqui um X. Nós teríamos um X e um Y, né? Legal. Não tem mais um X. Ok. Agora, vamos observar uma outra coisa que se chama termo independente. Quem é o termo independente? Termo independente é esse númerozinho aí, ó. Ele recebe o nome de termo independente ou coeficiente linear. Nós tínhamos visto isso também lá na função afim, né? A função de primeiro grau. Então, o termo independente é esse númerozinho. E o que o termo independente, ou coeficiente linear, faz para a gente? Ele faz isso aqui, ó. Eu vou montar aqui um gráfico, né, que vai ser uma parábola. E eu sei que o gráfico ele vai cortar o eixo Y bem no ponto 3. Eu acho que eu poderia ter desenhado o gráfico assim também. Ó. A parábolazinha aqui. Nossa, ficou horrível, mas tudo bem. Uma parábola assim, por exemplo. Ficou muito feio. Vou dar mais fechadinho aqui só para...
É horrível desenhar com o mouse. Ó, ele passa, o que garante é, eu sei que esse gráfico ele tem boquinha para cima, então esse do lado esquerdo tem boquinha para cima. Esse do lado direito, boquinha para cima também, concavidade para cima, ok? Porque o x ao quadrado é positivo, legal. Agora, outra coisa que eu sei também, só de olhar a função, eu sei que o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 3. Agora, o que eu não sei é, será que esse gráfico ele vai vir mais para a direita, assim como esse? Ou será que ele vai mais para a esquerda, como esse desse lado aqui? Como será que vai acontecer? Eu tenho um jeito de fazer. Vamos lá. Nós temos que descobrir um ponto que é muito importante, que é cobrado muito em vestibulares, que é exatamente esse ponto aqui embaixo. Tá vendo? Né? Eu tenho um ponto aqui que é chamado, nesse caso, de ponto de mínimo. Se a concavidade fosse assim para baixo, eu teria um ponto aqui muito estudado que se chama ponto de máximo. Repara, ele está chegando até lá em cima. É o ponto do máximo, depois ele desce. E esse aqui é o contrário. Ó. Ele vem, ponto de mínimo aqui embaixo, depois ele sobe de novo. Então, quando a concavidade é para cima, eu tenho ponto de mínimo. Ô, professor, Oi? Pode falar, esses Bernardo. caras que, tipo, estão estudando esse negócio do coronavírus aí, Sim. o número de infectados, tem a ver com isso daí, não tem? Tem, eles fazem uma análise estatística, né? Porque é tudo, eles vão computando os dados que são inseridos no sistema do SUS, né? Então, eles vão computando e fazem uma projeção gráfica, né? Isso aí é mais numa matéria que se chama estatística, né? Que é a matéria do terceiro ano, que vocês deveriam aprender agora, nesse quarto bimestre, que vocês deveriam aprender. Talvez aprendam, vamos ver. Né? Porque a matéria é chamada estatística, mas se... Professor, Oi? você viu que eles estão falando de volta às aulas? Muito pouco provável, né? Esse Eu mês acho... ainda parece que é. Então, mas aí vai voltar a aula, né? A ideia deles é voltar a aula com 20% da ocupação da escola por dia e só vai voltar aluno que pode voltar, por exemplo, se o aluno tem algum tipo de doença, né, uma comorbidade lá que eles chamam, né, não pode, faz parte do grupo de risco. Professores, no Gabriel Ortiz, quase 50% dos professores estão no bico do corvo, né? Então não pode mais voltar, porque tem comorbidade. Se pegar Covid, vai tudo visitar o sete pele, então não pode. Então, Eu achei que eu ia poder voltar, então eu não vou também. exatamente. A metade dos professores não volta. Se voltar, vai voltar 20% dos alunos por dia. Em resumo, né? Vai ser uma palhaçada. Então não vai voltar. E nós já estamos em outubro também, né? Praticamente. Né? Aliás, setembro, Mas né? é alguma coisa, né, professor? Pode Já é ser, alguma né? coisa, pelo menos. Né? Pode Eu ser, não vou né? poder voltar, então. Se você for que grupo de risco eu não poder ir, então eu não vou poder ir. Né? Você tem alguma comorbidade também? Eu tenho asma, tenho desvio de septo, tenho um monte de Não coisa. pode. Nem pensar, então. Então você não volta. Eu também tenho diabetes, sou gordão, tenho diabetes, não posso. Então, Professor, quem tem complicado. genética Aí pode não voltar? adianta. Então, porque eu acho que todo mundo que tem alguma doença crônica não é muito legal voltar, não. Só vai voltar o Arthur. Só vai você, Arthur, para aula lá, sozinho lá na escola. É você e a Luciana, a diretora lá. Pelo amor de Deus, não, eu não volto, não. Melhor não, né? Jesus tem poder. Mas Era vamos, errado. né, mas vamos voltar aqui para a aula, né? Já pensou vocês o dia inteiro lá levando bronca na direção? Né? Vai ser uma coisa bacana. Tudo que eu queria. Né? Não, mas opa, eu apaguei coisa errada aqui.
Mas faz parte, gente. Esse ano aqui, olha, eu acho que vai ser muito zoado, cara. Esse ano aqui, voltar não vai ser muito legal, não. Então, eles estão falando em voltar, mas é mais por conta das escolas particulares, né, que estão fazendo uma pressão danada, né, para voltar, principalmente as escolas de educação infantil. Para nós, do ensino médio, pouco provável que volte. Mesmo as privadas. Porque já pensou, você acha que os pais vão deixar mesmo, né, colocar lá? Meu, porque criança, vocês não, mas criança pequena, eles vão trocar máscara, eles vão, não tem jeito. Não, vai ser complicado, né? É verdade. Então, é muito difícil. Então, controlar a molecada não é fácil, não. Então, é melhor manter o pessoal isolado por enquanto, até aparecer a vacina, né? Que deve ser no comecinho do ano que vem. Aí vacina a galera... Todo mundo fica trancado forever. Oi? Tá louco, Vamos Deus ficar me todo mundo livre, né? trancado. Não, ninguém vai sair de casa, tá um horror. Eu tô cansado. Se for para esperar a vacina, Não, mas acho que a vacina vai deve ser sair. Eu acho que agora em novembro, dezembro, deve começar a vacinar a galera. Aí o ano que vem já volta. Né? Mas aí, né, vocês já vão estar na facul. Mas beleza. Galerinha, vamos lá então. Então, ó, vamos recapitular aqui. Xzinho ao quadrado, sinalzinho, boquinha para cima ou boquinha para baixo. O númerozinho, termo independente, aonde é que o gráfico vai passar. E agora eu tenho uma dúvida cruel aqui, né? Eu não sei se o meu gráfico é mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu tenho que dar um jeito de analisar esse pontinho. Eu preciso conhecer as coordenadas x, né? E as coordenadas y desse ponto. E será que tem como descobrir? Tem sim. Esse ponto, nós chamamos ele de vértice. Então, você estudar a função quadrática é você conhecer as coordenadas do vértice. Então, eu sei que a boquinha é para cima, ele passa no 3, e vamos descobrir o vértice. Então, anota aí no seu caderninho. Descobrindo o vértice da função. O que é legal é que todos os exercícios são iguais. Não tem fórmula diferente, nada, é sempre a mesma coisa, tá? Então, nós vamos ter duas formulinhas. Uma é para descobrir o x. É o x do vértice. Então, o x do vértice é essa formulinha aqui que nós vamos colocar. Deixa eu fazer aqui meio chique. Menos... Venha menos... Oxe. Isso é no lugar errado. Menos. Aí é o B. Menos B sobre... Ficou vermelho, mas vocês sabem que é preto, tá? Que é 2A. Menos B sobre 2A. Essa é a formulinha para você descobrir o x do vértice. E para eu descobrir o y, eu vou usar essa outra aqui, ó. Y, não, fazer um y maior. Emprestei o meu teclado para o computador da minha mulher, agora me ferrei. Vértice. Y do vértice é igual... Vamos fazer aqui. Peraí. Preto. A menos. Olha que bonitinho, gente, ó. Não chorem de emoção. Esse sinalzinho aqui, vocês vão chorar de emoção. Como é que chama isso aqui? Quem lembra? Delta. É o delta. É o delta lá do Bhaskara. O delta... Ó, o Arthur está emocionado. Falou, é ele de novo, o delta. Gosto tanto dele. Como é que é o delta? Ó? Era o B ao quadrado
Menos 4 vezes A. Menos AC, é isso aí. B ao quadrado menos 4AC. Essa é seguramente a única matéria que as pessoas aprendem de matemática na escola. Calcular equação de segundo grau. É o Bhaskara. É verdade, gente. Fora isso, ninguém aprende mais nada. Mas o Bhaskara todo mundo sabe. Pergunta para sua avó lá. Manda um Bhaskara lá que a velhinha resolve. Ó, Se eu tivesse igual, professor, eu mandava. mas, pode ver. Todo mundo sabe fazer Bhaskara, cara. Todo mundo. Né, continha de mais, menos, vezes dividir, nem sempre. Mas mais e menos e Bhaskara, todo mundo faz. Ó, delta é o B ao quadrado menos 4AC. Lembrando, né? O A era o primeiro, né? O B era o segundo aqui do lado do X. E o C lá é o termo independente, né? Nossa, que C feio. C. Ok. Então, vamos descobrir nessa funçãozinha aí, qual é o x do vértice e o y do vértice. Vamos ver se vocês conseguem aí. Faz aí no seu caderninho aí e me conta o resultado. Tenta fazer, gente. Ou pensa que é só ficar olhando a aula aí? Vamos lá, meu. Tenta fazer aí, ó. Tem que achar o X do vértice. O x do vértice vai dar quanto? Ih, professor, aí tem que fazer o delta, né? O delta faz depois. Vamos fazer o x primeiro, depois a gente faz o y do vértice. Menos B. Professor, Oi. Vai ficar quanto? Então é menos 2? isso sobre 2 vezes 1, né? Pode pôr 2 direto? Aí vai dar isso. 2 sobre 2 vai dar Menos 1. menos 1. Então, o nosso pontinho vértice, a gente já sabe que ele é menos 1 no x. E vamos descobrir o valor do y. O y tem que fazer essa continha. Então, vamos lá fazer o delta. Quem que é o b? O b é 2, né? 2. 2 ao quadrado. 4. 4. 4 vezes 3 é 12. Isso. Vai dar negativo o delta, professor. Vai dar negativo também, né? 4 vezes 1 vezes 3. Aí vai dar 4 menos 12, dá menos... Menos 8, né? Tá fazendo a conta aqui, professor. Eu também tava, não deu tempo não. Então, ó o vértice dele, ó. Então, o x é menos 1, o y é lá embaixo no menos 8, e a função vai passar lá no 3. Vai ser um gráfico bem esquisito. Então, não, vai ser menos 8, então vai ser, ó, menos... É isso que eu estou estranhando, professor. não vai ser tão esquisito, não. Menos 8, aí vamos fazer a conta aqui, ó. 4 vezes o A vai dar 4, né? 4 vezes 1, 4. Vai dar 2. Então, menos com menos mais, o y do vértice 2. deu 2. Então, deixa eu apagar aqui que eu fiz bobagem aqui. Então, aqui é 2. Agora sim vai ficar melhor o gráfico. Então, ó, o x é menos 1, o y é 2 e o gráfico vai passar no 3. Vamos desenhar, então, esse gráfico para a gente ver como é que fica? Anotar as continhas? Faz a continha aí, eu tiro um print screen da tela. Eu já anotei já. Já? Então, beleza. Pode apagar? Depois, no final, Também já, professor. da aula, depois vocês postam, né, a atividade. Eu vou apagar aqui, então, eu já sei o vértice, eu vou deixar o vértice aqui. Pode apagar aqui, então, descobrindo o vértice da função, que essas são as coisas que a gente tem que fazer sempre. Quando a gente vai fazer o estudo da função, a gente faz isso. Olha o x ao quadrado, olha o termo independente, observa o vértice. Praticamente com isso você resolve
o problema aí de montar um gráfico, tá? Aí nas próximas aulas, nessa semana, nós vamos trabalhar só com função quadrática. Nós vamos ver se fazemos alguns exercícios a mais aí, né, principalmente de vestibular, para ver como é que fica. Então, eu vou desenhar aqui um planinho cartesiano, tá? O eixo Y. Vou desenhar aqui o eixinho X, tá? Aqui vem um pontinho famosão, que é o 0, né? Então, o que, que nós sabemos, né? Olhando o gráfico, a gente sabe que ele é boquinha para cima. Eu sei que ele vai passar no ponto 3. Tá? O que mais que a gente sabe? O ponto mínimo dele. Que o ponto mínimo dele vai passar no -1, que é mais ou menos por aqui. E o y dele vai ser mais ou menos por aqui, no 2, né? Aqui é o 1, 2, 3. Então, mais ou menos aqui, né, ligando aqui, ó, o x que é -1, né? Vamos ver se eu consigo. Ah, será que eu tenho uma linha pontilhada? Não. Vamos lá. Que porcaria mal feito aí. Ó, então aqui nesse pontinho vai ser o meu vértice. No vértice, eu sei que meu gráfico ele vai fazer assim, ó. Ele vai descer, bater no vértice, subir e passar no 3 e virar para o outro lado. Tá feito aí, ficou feio para cachorro, mas é mais ou menos isso aí, né? Depois ele sobe, né? Aí ele vai até o infinito e além. Aqui é a mesma coisa, né? Então ele sobe até o infinito dos dois lados, né? Mas ele não passa aqui para baixo. Esse gráfico, olha que interessante. Ele não chega a tocar o eixo do x. Ele fica flutuando aqui, ó. Ele passa no -1, 2. Ele não toca o eixo do x. Então é legal vocês calcularem o famoso vértice, né? Então aqui é o x do vértice, o y do vértice, e aí você consegue descobrir, esboçar, né? Isso a gente chama de esboço ou rascunho, né? O rascunho do gráfico. Se você montasse uma tabela com os infinitos pontos do gráfico, ele teria mais ou menos essa cara. O que é importante? Você saber o ponto de mínimo, que é o vértice, e o coeficiente linear aqui, ó, o 3, né? Esse 3, que é esse ponto aqui, e o vértice é esse pontinho aqui embaixo, né? Então, essa é a brincadeira da aula de hoje aí, né? Nós montarmos o gráfico da função quadrática sem você fazer como vocês faziam antigamente, né? Montava uma tabelinha com x e y e colocava os valores lá, -2, -1, 0, 1 e 2. Aí vocês colocavam, né? Substituíam o x na fórmula e via o resultado e montava num papel quadriculado, montava o gráfico. Isso era coisa quando vocês eram menores, lá no primeiro ano. Agora... Eles fazem cartesianos, né? Agora vocês já fazem uma coisa mais analítica, né? Vocês analisam a função. Então, é um trabalho analítico, um trabalho de análise, tá? Estão reclamando aqui que está para terminar a aula, mas a gente já terminou a aula, na verdade, tá? Pessoal, então, o que eu queria falar para vocês era isso, né? Então, função quadrática, não tenham medo, nós vamos praticar essa semana fazendo vários exercícios. Vocês vão ver que é muito, muito fácil isso aí, né? Aprendeu essa técnica de calcular. A única fórmula, o único cálculo, realmente, são os vértices da função, né? Obteve o vértice, já era, você já está com ela pronta aí. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula, que vai ser quando? Vamos ver. Amanhã, né? Amanhã. Então, até amanhã, pessoal. E coloquem depois, quando vocês puderem, né? Até amanhã também. Vocês colocam essa atividade que vocês fizeram hoje, né? Para constar aí como um pontinho para vocês aí de atividades. Tá bom? Eu vou publicar esse vídeo
para quem não pôde assistir a aula. Tá? Tá bom, professor. Então tá, gente. Professor. Até amanhã, se Deus quiser. Até. Boa Tchau, noite. tchau. Falou, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Se cuida.